Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante. Não receba imagens de santos usados de outras pessoas. Se a pessoa desencarnou e deixou uma imagem de santo lá, despache essa imagem. Se a pessoa do nada, resolveu te dar imagens, não aceite. E eu vou explicar com fundamento espiritual o porquê, tá? Antes de eu falar sobre esse assunto, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito. Eu sou sacerdote de Umbanda, mago iniciado, sou terapeuta integrativo, também sou tarólogo e há mais de 10 anos trabalho com espiritualidade. Neste canal, diariamente nós temos informações, trocas, vídeos falando de espiritualidade. E esse tema é um tema muito interessante e que eu vejo que muita gente às vezes tem um pouco de desconhecimento sobre isso. É claro, gente, que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de algum santo, não vai te fazer mal, a imagem em si. Se é um santo de sua devoção, se você tem amor, respeito, carinho por ela, e sempre tenha, tá? Mesmo que você não tenha devoção por Nossa Senhora, ou pelos santos católicos, ou pelos deuses hindus, ou seja lá pelo que for, respeite. Porque para alguém, isso aqui é importante. Quebrar uma imagem, profanar uma imagem, desrespeitar uma imagem, é desrespeitar milhões de pessoas que amam e que têm fé naquilo ali. Eu sei que muitas vezes os cristãos, os católicos, não respeitam as religiões de matriz afro, não respeitam os deuses antigos, mas isso fica a critério deles. Nós devemos ser melhores. Eu tenho muito amor, muita fé, muito respeito também. Não é algo que eu utilizo muito no meu dia a dia ou que vem muito à minha cabeça, mas é algo que eu respeito. Essa imagem mesmo fica na minha cozinha para trazer proteção. O que acontece? Eu peguei ela só para ilustrar, tá? Eu não ganhei ela de ninguém, não. Eu comprei essa imagem. O que acontece? A imagem de Nossa Senhora, que está como modelo, eu trouxe porque muita gente tem essa mania. Por exemplo, mudou de casa e deixa lá a imagem do santo, a próxima pessoa que vai morar ali acaba mantendo aquela imagem. Ou a pessoa, por exemplo, mudou de religião, aí pega a imagem e dá para outra pessoa, ficar com ela. Gente, não faça isso. Sabe por quê? As imagens, elas servem de portal de conexão. Imagina que essa imagem aqui tenha sido de uma pessoa que tinha muita fé em Nossa Senhora Aparecida e que toda vez que estava passando por um problema, ela chorou, ela rezou aqui aos pés dessa imagem. Essa imagem servia de conexão entre ela e o sagrado dela. Então, no momento que essa imagem vai para você, toda aquela dor, sofrimento, toda aquela energia que foi trabalhada fica na imagem. Sabe? Então, assim, você está colocando na tua casa situações e problemas que talvez você não tinha antes, entendeu? Então, assim, o ideal sempre, quando finalizou por algum motivo a imagem, é despachar na natureza, ou numa igreja, um lugar assim. Ou despacha na natureza, ou despacha num cruzeiro, ou despacha na igreja. Por quê? Porque na sua casa, se essa pessoa tinha um problema com o marido, e ela vivia pedindo para a imagem ali para resolver os problemas com o marido, e você põe na sua casa, os problemas com o seu marido pode começar a acontecer. Então, sinceramente, eu particularmente, pode ser que você tenha uma visão diferente. Eu não gosto de imagens usadas. Imagens usadas que eu falo, é imagens que já foram consagradas ou imagens que já foram, de certa forma, utilizadas por outras pessoas. E eu não estou falando só de imagens católicas. Imagens, por exemplo, de orixás, imagens de Exu, imagens de Zé Pilintra, também é a mesma coisa, tá? Você não deve receber imagens de outras pessoas. Eu, por exemplo, recebo algumas imagens dos meus filhos de santo. Então, por exemplo, eu tenho um filho de santo que tem uma imagem de Zé Pilintra na casa dele. Aí a família começou a criar caso e ele pergunta: pai, posso deixar a imagem no terreiro? Pode, porque quando ele vier no terreiro, ele cultua a imagem. Ou, por exemplo, meu filho muda para uma casa menor. Posso deixar no terreiro? Pode. Já teve caso de filhos de santo que pegou a imagem, comprou a imagem, não pôde ficar por questões familiares, doou a imagem para o terreiro e quando ele teve a própria casa, eu indiquei: filho, pode levar sua imagem agora. É diferente, é um filho de santo meu, é uma entidade que acompanha, é uma questão que ele continua linkado à imagem. Mas, por exemplo, a pessoa abandona a religião e me dá as imagens, eu não aceito. Ou, para não fazer desfeito, eu aceito e despacho a imagem depois. Imagens utilizadas a gente não reaproveita, sabe? Ainda mais imagem de terreiro, que foi feito um monte de trabalho ali na frente da imagem. Gente, existe uma lei conhecida como lei do contágio. Tudo que esteve ligado em algum momento está para sempre ligado. Então, cada trabalho que eu faço na frente de uma imagem fica linkado ali a energia dela. E eu trago para minha casa, eu trago aquela energia toda para cá. Tem muita gente que recebe.
O único caso de imagem, ainda assim eu não gosto muito, tá? Sinceramente, eu particularmente não gosto, mas eu entendo quem mantém essas imagens. Por exemplo, sua mãe, sua avó, seu pai, seu avô, um ancestral seu deixa uma imagem para você e você, por amor, por carinho, por afeto, quer conservar, para lembrar da pessoa, que era algo sagrado para ela, ok. Até uma relíquia de família, até há um quê de culto à ancestralidade nisso. Mas ainda assim eu não gosto tanto. Mas nesses casos, a vozinha deixou, minha mãe deixou, então deixa lá. Tem um símbolo para você. Magia é muito símbolo. Se você olha para aquela imagem e ela te remonta, né, à ancestralidade, remonta ao sagrado, ok. Mas o ideal, gente, é você ter imagens novas. O ideal é que você tenha imagens suas, tá? Porque outra coisa, imagens ganhadas de outras pessoas que você não gosta tanto. Dessas você corre, tá? Por exemplo, tem coisas que se você ganha de alguma pessoa que você não gosta, você dá aquela corrida. E imagem é uma delas. Por exemplo, fulano não gosta de mim, do nada surgiu com uma imagem aqui. Pula fora. Uma imagem pode ser encantada, porque uma imagem é um totem. Ela pode ser encantada para te prejudicar. E é independente da imagem, tá? Claro que entidades de esquerda, né, podem ser mais utilizadas nesse intento. Mas qualquer imagem, qualquer objeto, aliás, pode ser encantado para isso. Se eu não sinto muita confiança numa determinada pessoa, eu não pego. Eu particularmente, eu sinceramente, eu não pego, sabe? Ou se não quero criar um ambiente, né, pesado, eu pego e despacho depois, sabe? Imagem a gente não ganha. A não ser que, meu tio foi para Aparecida do Norte, eu confio muito nele, comprou uma imagem nova lá. Aí é diferente, ele trouxe a imagem para você novinha, embrulhada no plástico, você confia na pessoa que foi, aí você vai limpar, vai consagrar e vai utilizar. O que eu tô falando é imagens que a pessoa ficou lá 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos. Aí você pega essa imagem, não recomendo. Imagens nossas são nossas. As imagens, as estatuetas, elas são instrumentos mágicos também. Instrumento mágico é uma coisa muito sua, é uma coisa muito íntima. É algo que remonta o seu sagrado. Então não faz sentido ter o sagrado de outra pessoa, tá? A não ser nesse contexto que eu te falei de ancestralidade. Por exemplo, eu tenho algumas imagens, não muitas, porque algumas até nesse contexto eu despachei. O meu pai de santo, ele fechou o terreiro dele, né? Ele continua trabalhando, trabalha inclusive dentro da minha casa, faz alguns pequenos trabalhos na própria casa, mas muito das imagens que ele tinha um terreiro assim cheio de imagens, ele entregou para mim quando eu abri o meu terreiro. Algumas ficaram e algumas eu despachei. Porque, por exemplo, ele doou para mim todas as imagens dos orixás que ele tinha. E imagens é caro, gente, imagina, são 16 orixás. Né? Então, cada imagem ali vai custar 150, 200 reais. Então, é um dinheiro. Ele doou todas. Por orientação da minha espiritualidade, eu precisei comprar todas as imagens. Então, eu comprei todos os orixás novos quando eu abri o meu terreiro. Então, cada imagem que está ali é nova, zerada. Tá? Agora não é mais, porque já tem mais de 5 anos que o meu terreiro está aberto. Mas, assim, são imagens que eu comprei especificamente para o terreiro. Algumas ficaram, né? Algumas imagens mais difíceis de serem encontradas, outras que as entidades permitiram ficar, mas assim, eu despachei assim 16 orixás no Rio, sabe? Então assim, por que, Gilberto? Porque era outra egrégora, era outra casa, era outra energia. Não que aquelas imagens me fariam mal, mas ela traria uma energia que era destoante da casa, traria uma energia de muitos trabalhos que já foram feitos ao longo dos 30, 40 anos que o terreiro ficou aberto. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade espiritual. Não é porque é uma imagem, nós não olhamos só para o físico, nós não olhamos só para a matéria, a gente tem que olhar para as energias e entender. Quando a gente quer entender de magia, quer ser um grande bruxo, um grande mago, uma grande feiticeira, você precisa entender a vida em termos de energia. Quando eu entendo que tudo é energia, eu entendo o que pode ser favorável e o que pode ser desfavorável. Você não precisa conhecer todos os mistérios da vida. Se você entender de energia, você entende de tudo. Então, gente, não recebam imagens usadas de outras pessoas, tá? Fiquem atentos, inclusive, com essas imagens que vocês recebem, tá bom? Comenta aqui embaixo a sua opinião, se você tem alguma história sobre isso, quero saber. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!